Fala, jovem, tudo bem com vocês? Bruno Ribeiro aqui. Voltamos mais uma vez com o nosso Pode Contar Jovem, o podcast do CRC Espírito Santo. E para me ajudar mais uma vez na condução do programa, eu tenho aqui minha amiga Laís Narciso. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Bruno. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que aflige aí muitos estudantes de contabilidade, que é o exame de suficiência. E para isso a gente trouxe aqui um convidado muito especial, Pedro, meu ex-aluno que eu descobri recentemente. Vamos lá. Pedro hoje é analista contábil do Banestes, tem participação na consolidação das demonstrações financeiras do banco, formado pela UFES em Ciências Contábeis esse ano, 2023, com 22 anos. Que currículo, hein? 22 anos, já está concursado ali no Banestes, passou em primeiro lugar aqui no estado, então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas primeiro, Pedro, conta pra gente qual foi a sua jornada ali durante o curso até esse ponto, como você decidiu seguir na carreira contábil? Então, acho que é importante começar bem antes, né? Quando eu era pequeno, eu morava em Brasília, né? Eu sou meio capixaba, meio candango. Eu nasci aqui e com um ano fui lá para Brasília. Fiquei lá até os 17, depois retornei para cá. Questão de qualidade de vida, né? Quem é capixaba sabe que isso aqui é um paraíso, gente. É bom demais. Eu gosto muito também. Então, assim, para ser sincero, eu estava meio perdido em relação ao curso. Eu acho que, infelizmente, a maioria dos contadores ficam, assim, meio perdidos. É difícil, né, ver alguém que fala, não, fazer contabilidade. Tive poucas pessoas, né, durante a faculdade que estavam certas, assim, da decisão. Muitos vieram do IFES, né, por terem feito o técnico. E esses eram mais certinhos, né? Eu estava meio perdido, assim, falei, pô, gosto de matemática. Acho que muitos falam, gosto de matemática, vou fazer contabilidade, cara. E aí, durante o curso, a gente vê que a matemática, tem nada a dependendo da área que você vai, cara, você acaba nem vendo muito. E é o pesadelo do pessoal lá, matemática 1, matemática 2, estatística. É o que aflige o pessoal, né? O que assusta às vezes. Às vezes a pessoa desiste de fazer contabilidade porque fala, é muita matemática, né? E eu não sou bom em matemática. Eu também não era muito bom em matemática, não, tá? Eu fui o contrário. Eu comecei no curso de contábeis porque eu gostava de matemática e depois eu descobri que tem nada a ver, né? E hoje eu esqueci completamente esse lado aí da exata, sou das ciências sociais. É claro que na contabilidade a gente tem que fazer uma continha ou outra, claro, mas o foco não é esse, é a né? calculadora, né? Sem calculadora eu não sou nada. Sem calculadora do lado. Isso aí. E o pessoal até fala, né? Conta uma conta difícil assim, fala, você é contador, você tem que saber. Eu falo, não. Não, senhor, não tenho nada. Então, 4 vezes 5 a gente já dá uma travada. Pedro, mas além da matemática ali, você foi muito bem na prova do exame de suficiência. Sim. Quantos pontos que você fez? Eu fiz 44 questões a 50. Aí foi a maior nota do estado e de alguns outros estados também, né? Porque eles têm a estatística no site por edição. Aí Goiás teve a maior nota do Brasil, foi 46. E acho que 3 ou 4 estados tiveram outra nota, a segunda maior nota, que foi 45. Aí eu fiquei, assim, numa posição muito boa. Eu fiz o exame de suficiência em 2016/2, né? Eu tirei 37, foi uma nota boa. Também. Mas também não foi tanto quanto a sua, né? Alguns estados, acho que a maior nota foi 38, você ficaria bem também. Só que aí, na minha época, não tinha Consulplan ainda. Quem fazia a prova era a própria banca lá do CFC. O FCC... Não, era o próprio CFC, eu acho, que fazia as provas. Mas conta pra gente, Pedro, qual foi a sua principal motivação para participar ali do exame, buscar a sua aprovação? O que você queria ali para a vida profissional? Eu não queria me formar sem ter o CFC. Eu entendo que não tem como ser contador sem ter o registro, né? Então, eu botei a meta. Falei, preciso pelo menos fazer no 7º período para, caso dê algum problema aí, no 8º período garantir e tirar a minha certificação. É importante, né? Precisa. Caso eu queira abrir um escritório, eu teria que ter a certificação. Então, assim, é burocrático, mas é necessário, né? É necessário. E, assim, cara, quais foram os principais recursos que você usou? O que você encontrou de mais útil para te ajudar a fazer a prova? O que você usou para você ter um bom desempenho na hora da prova? Minha preparação foi 0,800 total. Fui basicamente pelo YouTube, mas assim, depende de cada pessoa. Sem cursinho, nada disso? Sem cursinho, sem nada. Tem alguns cursinhos que, claro, vão ajudar a pessoa. Eu indico para quem, por exemplo, se eu tivesse, não é reprovado, né, mas se eu não tivesse sido aprovado no exame no 7º período, acho que eu tentaria um cursinho no 8º para garantir. Mas minha preparação foi toda 0,800. E você leu o edital, cara?
Eu li o edital. Qual é o importante de ler o edital, cara? Fala pra gente. Assim, hoje, tá? Pelas regras de hoje, eu acho que não precisa ler, não. Você precisa atentar a alguns detalhes, né? Que tem que fazer pelo menos 25 pontos e pode levar a calculadora. Cara, tem gente que pergunta... não leva a calculadora. Tem gente que pergunta o tempo todo, pode usar a calculadora? A gente, assim, isso tá lá explícito no edital. Tem gente que não leva a calculadora tem gente que não leva a calculadora. Como é que consegue fazer a prova, né? Sem a calculadora? Sei lá, se tiver 3 minutos fazer questão, você gasta 5, você já perdeu outra, né, praticamente. Então, às vezes, com a calculadora, você demora um tempão para fazer uma questão. Imagina 100. Não são números fáceis para fazer de cabeça, né? Então... Pois é. Para administrar o seu tempo de estudos, cara, o que você fez? Como é que você... você trabalhava já, tinha que estudar, trabalhar, e ainda tinha a preocupação da prova. Como é que você fez para administrar o seu tempo para se preparar e estudar para a prova? Eu peguei as férias para dar uma força nos estudos. Meu planejamento foi de 1 mês e meio, então não estudei por tanto tempo. Eu estudava cerca de 1 hora mesmo por dia, peguei bem leve e deu para... E você fez uma vez só a prova? Uma vez só. Na primeira tentativa... Já deu certo. Mas era porque eu tava com medo mesmo. Assim, pô, eu não posso reprovar. Olha só que legal, Bruno. Ele falou, me preparei por 1 mês e meio, mas foi uma preparação assim, focada pro exame. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, você estudou 4 anos, beleza, só que... Quando você vai estudar para uma prova específica, você tem que estudar, fazer questão e revisar de novo. Se deu 6 meses ali o semestre de conteúdo, no outro você já não lembra mais nada. Como é que você vai lembrar o que aconteceu lá no primeiro período? Você tem aquela base e tal, mas você não vai lembrar alguns detalhes que são cruciais. Então, fazer essa preparação aí de... O Pedro falou que a dele foi 1 mês e meio, tem gente que se prepara aí 2 meses, mas assim, aqueles 2 meses... focado, ele faz muita diferença de resolver questão, de ver como que cai, de rever os conteúdos que você viu lá no primeiro, segundo período, porque senão é difícil mesmo. Hoje a prova está num nível bem difícil. Um diferencial que eu fiz foi elencar as principais matérias. Eu listei 16 matérias e falei, eu preciso dominar elas para fazer a prova. Tem aquelas principais, As principais, igual ativo mobilizado. Caiu muito na minha prova, acho que foram 8 questões assim, de ativo mobilizado. DFC geralmente cai muito, na minha prova não caiu. DFC não caiu nenhuma? Não caiu nenhuma de DFC na minha prova, geralmente sempre cai umas 2, 3 questões de DFC. DRE caiu bastante. Balanço nem se fala, né? Cai bastante. DVA, DMPL, sempre tem uma questãozinha. Essas de contabilidade geral é praticamente as primeiras 17, 18 questões da prova, que é o grosso ali. Mas, Pedro, na hora de fazer a prova mesmo, porque muita gente eu sinto que tem essa dificuldade na hora de fazer a prova, de não administrar o tempo corretamente. Como que foi para você na hora de fazer a prova ali? Como que você fez? Lembrando que aqui não existe uma regra, né? Cada pessoa vai trabalhar de um jeito. Mas conta pra gente como que foi a sua experiência. Questão de tempo eu achei tranquilo, porque eu vinha fazendo muitos exercícios, né? Eu pegava a matéria e fazia vários exercícios, todos que eu achava na internet eu tentava fazer. Então, como eu já estava treinado no exercício, durante a prova foi tranquilo. Eu deixei, assim, não é que eu deixei em branco, mas eu não consegui fazer com muita calma 3 questões na prova. Então, assim, mesmo com todo o planejamento, treinando, algumas questões ficaram para fora. Só que deu para ler ainda, deu para tentar elaborar um pouco. Aí você começou do início da prova e foi lendo, depois voltava? Ou foi tentando fazer cada questão antes de passar? Você usou todo o tempo da prova? Usei todo o tempo da prova. Todo o tempo da prova. Eu segui o fluxo normal, não fui para metade da prova, não comecei por outro conteúdo, mas via que não conseguia fazer a questão rápida, eu pulava. Deixava um xizinho ali e depois eu volto, né? Isso. Cara, eu sempre fui muito demorado para fazer prova. Nossa, eu demorava muito. Eu era sempre o último a sair da sala, principalmente. Quando eu estava fazendo a prova, eu era o último a sair. Né? Eu acho que todo mundo ali ficava na expectativa, às vezes, de sair, de terminar e fazer logo. Cara, eu ficava até o último instante da aula ali. Entendeu? Principalmente nas provas de concurso, igual do CFC também, eu fiquei até o último instante. Então, assim, eles falavam, só pode pegar a prova depois de um determinado tempo. Isso pra mim não era problema. Com certeza eu saía de lá com a minha prova impressa, entendeu? Porque eu usava realmente, eu sempre fui muito lento fazer. Assim, conseguia fazer a tempo, né? Dava pra fazer tudo certinho, mas eu lia, relia, voltava pra ver se eu olhava alguma coisa, entendeu? Porque eu sempre fui muito lento pra fazer, cara. Não, mas é normal. Às vezes a pessoa tá na ansiedade e não lê a prova depois. Aí uma questão fácil pode ter acabado errando, né? Verdade. E também o tempo é muito curto, né? Você tem 50 questões e 4...
eu já fiz essa conta, dá menos que 5 minutos por questão. Você vai pegar uma questão de custos. Você não vai demorar 5 minutos para fazer. E às vezes você fica agarrado lá fazendo um monte de continha, anotando lá naqueles espaços que nem tem espaço na prova direito para você fazer as contas, né? E aí você faz a conta, não acha resultado. Aí você fica bravo da vida e tem gente que fica encasquetado com a questão, que aí acaba perdendo muito tempo que poderia ter passado. Então é realmente muito complicado essa questão do tempo. A questão fácil tem o mesmo ponto da questão difícil. Tem que pensar assim, eu pulo e depois volta. E você tem que caçar as suas 25 ali para passar, né? Não importa quais sejam. Vamos lá. Pedro, agora a gente vai falar um pouco sobre esses últimos dias antes da prova. Muita gente fica muito ansioso, muito estressado. Como que você lidou com esse período pré-prova, assim? Um dia antes, uma semana antes? Conta um pouquinho pra gente. Uma semana antes eu mantive o planejamento de revisão, né? Deixei a última semana justamente para revisar e chegar com a cabeça tranquila na prova. No último dia eu não fiz nada. Tem que descansar. Sempre faço isso. Qualquer prova para fazer eu descanso um dia antes. Porque não adianta, senão você acaba pensando demais, né? Aí durante a prova acho que dá uma confundida. Melhor ir calmo, tranquilo. Cabeça fresca, né? Cabeça fresca. Se é exatamente o que eu ia te perguntar, cara. Se tinha alguma estratégia aí para tentar controlar a ansiedade no último dia. Você sabe, amanhã tem prova do CFC. Como é que eu vou usar aqui desse tempo para eu poder me concentrar amanhã? Para eu tentar desligar um pouquinho aqui dessa tensão e me concentrar amanhã. Porque você para ali, assiste um filme que não te exige tanto pensamento, futebol. O que você sugere, cara, pra pessoa ali tentar tirar um pouquinho dessa tensão do último dia, cara? Tem que ser uma coisa bem leve, senão acaba ficando insônia de noite aí. Nada de ficar até 5 horas da manhã na balada. Tem que não exagerar na comida, na bebida, né? Tem que comer a mesma coisa que você comeria durante a semana, assim, bem tranquilo, beber bastante água, descansar. Mas agora a ansiedade antes da prova é complicado mesmo, não tem jeito. No Enem, nossa, eu dormi muito mal antes do Enem, é complicado. Mas assim, eu tava mais tranquilo porque eu fiz no 7º período, né? Então, beleza, no pior dos casos eu faço de novo. Você fez sem pressão, né? Eu fiz mais tranquilo. E assim, o legal também é que você também tem 2 oportunidades, né? Normalmente as provas do CFC, você tem uma edição no início do ano, uma outra no final, né? Na metade ali e tal, em setembro, normalmente maio, setembro, né? Então assim, ainda mais você fazendo sem essa pressão, poxa, se eu não conseguir agora, eu tento na próxima, né? Exatamente. Então assim, você tem também essa oportunidade, né? Por isso que eu fiz a prova mais tranquila. Meu medo era de reprovar, mas ainda teria a outra edição no final do ano. Só antes de eu te fazer outra pergunta, só compartilhar, cara. Eu não fiz a minha tranquilo. Eu tava, rapaz, assim, pegando um pouco esse histórico, né, de tensão e etc. Pensa na tensão que eu tive quando eu fiz a minha prova. Eu fui, né, eu tinha aquela pressão, já estava ali num cargo de analista, onde me exigia, né, que eu tivesse ali o meu registro, né, e a minha foi a primeira prova. Nossa. Quando começou em 2011, né, então foi a primeira turma. Então foi a estreia? Foi a estreia, foi a primeira vez. E aí, assim, fiz o cursinho ali, a faculdade na época ofereceu gratuitamente, né? Porque era a primeira e tal, também era importante para a escola, para a faculdade que tivesse aprovados na sua instituição, né? E ali a gente fez, né? Fez toda a preparação e tal. E eu já estava um pouco com essa tensão. Poxa, eu tenho que passar porque eu dependo disso para continuar trabalhando. Rapaz, eu sei que quando foi para lá, no dia seguinte era domingo, eu ia trabalhar. Eu tava com o meu notebook. Foi no sábado a prova? A prova foi no domingo. Eu ia trabalhar no domingo. Tá. Eu levei meu notebook dentro da mochila e aí foi eu e um amigo meu. A gente foi fazer a prova junto, ele dormiu até na minha casa, tal. A gente estava se preparando no dia anterior, tal. Eu sei que a gente foi a caminho, cara, e no meio do caminho eu já estava com aquilo tudo preparado para ir trabalhar. Meu amigo falou: Bruno, no edital tá falando que não pode entrar com mochila. Aí eu falei: o que eu vou fazer, cara? Eu não posso deixar dentro do carro, assim, o carro vai ficar na rua, eu não posso deixar a mochila dentro do carro, eu tô com o notebook e tal. Vou voltar para deixar a mochila em casa. Rapaz, voltei, né? E aí depois voltei chutado para não perder o horário da prova. Sim. Rapaz, peguei um sinal meio que amarelo, passando por vermelho e passei. E ficou um cara de moto buzinando, porque eu meio que avancei quase que o sinal vermelho. Rapaz, tirou minha atenção quando fui ver,
na traseira de um carro na minha frente. Nossa. Isso indo pra prova. Então amassei o carro, tava no carro do meu pai, amassei o carro do meu pai, amassei o carro do cara. E aí falei, e agora? Eu vou perder a prova. Toma o telefone. E com o meu amigo, eu fiquei mais preocupado que tava com o meu amigo de carona e tal. Aí eu peguei e falei, cara, vai, pega aí o ônibus, vai, meu amigo, não vou te deixar, vou ficar aqui com você e tal, não sei o quê. Rapaz, eu sei que o cara que eu bati no carro, eu pedi a ele pra me levar na prova. Eu falei, cara, você tem como me levar, me deixar lá na prova, por favor, cara, que eu tô com a prova aqui. Você conseguiu fazer a prova ainda? Aí, assim, consegui fazer a prova, mas fiz a prova chorando também. Caramba. Eu já tava casado, né, tava com minhas responsabilidades no casamento, né, tinha acabado de casar, casei em 2010, em 2011 já tava fazendo a prova. Eu não me recordo ao certo qual foi a data, 2011 também, mas não sei se foi no início do ano. Mas eu já tava com meus compromissos de casamento já, né? E assim, só chorava na prova. Nossa, entendeu? Então, assim, eu terror. passei, eu acho que, eu não lembro ao certo quantas questões que eu fiz, eu acho que eu fiz 30, acertei 30 Tá questões, né? Foi suficiente para passar. Eu, assim, depois Tá que eu ótimo. recebi o comunicado, né? Vi que eu tinha passado, cara, foi um alívio grande. Então, assim, foi um dos dias mais complicados da minha vida, entendeu? Mas a pressão ali, né? Tudo mais, mas graças a Deus aí consegui passar. Então, assim, foi um perrengue, cara. Imagina. Foi difícil, foi difícil. Pra mim foi bem tranquilo, assim, no dia da prova. Cheguei cedo, por isso é importante. Aí, Já pensou se leia o você não edital. tivesse chegado cedo, né? Não ia dar tempo de você voltar pra deixar o notebook, bater o carro, conversar com o Foi muita coisa no mesmo dia. Caraca! Então chegar cedo é, assim, essencial, porque imprevistos. E é o que eu podem falo hoje. acontecer. Então, assim, ninguém pode arriscar isso, né? Então, a gente já gravou alguns vídeos, né? Falando, chega com antecedência, né? Chega com antecedência, porque, assim, eu sou a prova viva que se... e, assim, a gente também pega alguns relatos, sempre tem gente que fecha as portas e a pessoa tá chegando lá depois. Agora, recente, teve uma aluna que infelizmente perdeu a prova porque tava tendo a corrida 10 milhas garoto, né? E Verdade. pegou trânsito em Vila Velha. E ela tava em Vila Velha, veio de Domingos Martins e perdeu a prova porque pegou trânsito, né? Caramba. E a gente, assim, avisou ainda, né? A gente falou, olha, vai ter a corrida 10 milhas garotos, então você antecipa, se for o caso, dorme na casa de um parente próximo, né, para você tentar chegar ali sem nenhuma intercorrência, né? Então, assim, a gente tenta trazer aqui nesses podcasts, né, e também em alguns depoimentos, né, alguns alertas, né, que são realmente importantes para que a pessoa se atente e não corra esse risco, né? São coisas que podem ser evitadas, né? Que se não for, você às vezes vai perder uma oportunidade à toa. Verdade. Tipo, chegar atrasado, não levar calculadora, não levar documento com foto. E acontece. Acontece Esquece também. documento. Não marcar o gabarito errado. Isso, o gabarito esse é tipo importante. de coisa. A pessoa não deixar para marcar por último. Geralmente eu marco gabarito meia hora antes da prova, deixo tudo marcado, mesmo não tendo terminado a prova. Porque não adianta você terminar a prova no caderno e não passar pro gabarito depois, Já né? aconteceu comigo, tá? Sério? Eu já fiz uma prova no Banestes, inclusive. Não, desculpa, foi no Cefaz. Eu fiz uma prova no Cefaz na época e não deu tempo de marcar o Quando que gabarito você fez todo. a prova? Tem muito tempo. Muito tempo? Na época eu tentava fazer alguns concursos, estava tentando me posicionar, eu não lembro o certo. Então, assim, fiz toda a prova, na hora de marcar o gabarito, faltou esse tempinho e, assim, não dá para esperar, né? Porque eu vou a regra é compartilhar pra todo minha mundo. técnica. Eu já fui concurseira, né? Já tive esse passado aí. Eu fazia as questões da prova, assim, também não ficava muito agarrada igual o Pedro, né? Sim. Não sei, marco um quadradinho ali, pulo pra prova, volta. depois você volta. Depois que eu já tinha feito uma certa quantidade de questões, eu já ia marcando o gabarito. Do tipo, fiz um monte de questões, tô com a cabeça cheia aqui, quero dar uma relaxada. Aí, nesse momento, eu já começava a marcar o gabarito das questões que eu Muito tinha feito com certeza, assim. E aquela questão que você fica em dúvida entre duas, geralmente você erra, né? É um terror da vida. Você corrige a questão e erra. Eu tive tentado nas últimas provas que eu fiz, que eu já não faço prova há um tempo, tentar ir no primeiro instinto. De não mudar, ficou em dúvida entre duas, qual foi o primeiro instinto? Foi ir nessa. Beleza, então vou nessa. Porque se mudar vai estar errado. Mas mesmo assim, às vezes dá errado. É verdade.
Ô Pedro, você recebeu essa notícia aí, você tirou 46. Quando você saiu da prova? 44. Quando você saiu da prova, você já sabia que você tinha ido bem? Você saiu se sentindo bem ou você saiu sentindo um pouquinho de insegurança? Então, eu achava que eu tinha ido bem, mas eu não falava pra ninguém não. Eu falei, pô, vai que eu fiquei reprovado, eu não vou falar nada não, deixa a nota sair. Aí quando saiu eu fiquei chocado, caraca, 44, eu, assim, nem tinha certeza se eu tinha passado. Claro, né, foi saindo o gabarito, eu já fui vendo, eu fiquei muito feliz. Quando sério. você fez a prova, você sabia que você tinha feito bem. Só que não garantia ainda, pô, prova é difícil, né, vou esperar um pouco. Eu achei que eu tinha ido muito mal. Não tinha como pensar diferente. Pressão pura, né, cara? Eu pensei que eu não ia passar. Entendeu? Mas aí quando saiu ali a correção e tal, eu vi até que eu tinha ficado no limite. Aí quando saiu o resultado oficial, né, que eu acho que vem algumas anuladas, né? Aí eu vi que aquela minha correção tava para mais, né? Então assim, foi nessa média, 30 Que bacana. E também você não tinha nada para se basear, né? Era a primeira prova. A gente fez pelo ENAD. A gente pegou as referências do ENAD, né? A gente fez nos ENADs anteriores, entendeu? O ENAD é uma boa referência. Só que no ENAD também não pode usar calculadora. Aí, então, às vezes, as questões de conta em prova que você não pode usar calculadora são menos complexas, entre aspas, né? Às vezes dá uns valores mais exatos e tal. Mas foi uma boa. Mas imagina, né? Você não ter nada pra... se basear. Igual eu me organizei pelos conteúdos que mais caem. Então já tinha um histórico grande. Tem mais de 20 questões aí passadas pra gente se basear, né? Então tem muita coisa. Daria pra... No seu caso, realmente ir pelo ENAD foi uma excelente estratégia. Não tinha outras, não tinha outra. Também. Não tinha pra onde ir mesmo. Então teve que realmente ir pelo ENAD. E o bom é que você foi preparado, porque passando todo esse estresse, com certeza, umas 5 questões aí foram embora. Cara, foi assim, até se acalmar a preparação foi bem robusta, entendeu? A gente se dedicou bastante, a gente tinha um grupo de estudos ali na época da faculdade que a gente fez, né? Então a gente fez uma preparação bem legal e assim, eu tive também esse meu amigo também, graças a Deus ele também passou, cara, eu fiquei muito preocupado. Então, e assim, o mais intrigante, cara, inclusive quando o rapaz, ele me deu carona mesmo, tá? Quando ele me deixou lá na faculdade, a última mensagem que ele deixou pra mim não foi de boa prova, não. Bruno, eu vou querer colocar esse carro pra acertar na autorizada, tá? Nossa! Isso acabou comigo, cara. Entendeu? Porque assim, ia ficar uma fortuna, entendeu? Consertar. Claro que assim, depois vai ter que passar nesse exame. Tem ainda mais motivo pra passar. Então isso aí foi a motivação. Então, assim, a gente resolveu tudo depois, né? Óbvio, saiu, fui aprovado, graças a Deus deu tudo certo pro meu lado, mas também fiz ali os reparos, que foi culpa minha, né? Fiz os reparos do carro. E o seu carro teve que ser guinchado? Não. Rapaz, eu não lembro. Por que você não foi no seu carro? Não, assim, no meu carro sofreu pior, entendeu? Era uma Fiorino antiga, né? Do meu pai, que ele usava no estabelecimento dele, né, estabelecimento comercial, e aí eu consegui encostar ela no canto, que ela amassou bem, no dele nem tanto assim, amassou bem, e nisso eu liguei para minha mãe, né, meu pai ele estava viajando na época, e aí eu falei, olha mãe, deixei o carro em tal lugar aqui e eu precisava que você fosse lá, e ela foi com meu tio. Eu não sei o que eles fizeram para tirar aquele carro de lá, eu acho que não foi guinchar não, até eu vou perguntar quando chegar, entendeu, mas deu certo no final. Quando você recebeu a notícia que você tinha passado, você deve ter ficado assim, aliviado, né? Claro. Nossa senhora. Sim. E pra você, assim, Pedro? Como que foi? Eu quero saber disso. Quando chegou a notícia, não só com o gabarito preliminar, ele já sabe que você passou, né? Então já dá aquele uau. Mas como você se sentiu quando você soube que você passou em primeiro lugar do estado? Então, eu fui perguntando pros meus amigos, e como vocês fizeram e tal? Eu fui vendo, fui bem então, né? Fui vendo assim, pessoal, a minha chefe tinha feito 38, né? Foi a maior que eu tinha visto até o momento. Eu falei, ainda tô 6 na frente. Caraca, devo ter ido bem mesmo. Aí saiu a estatística. Aí eu vi que a maior nota tinha sido 44 aqui no Espírito Santo. Eu falei, pô, será que é a minha, cara? Muito bacana. Aí o pessoal da FUCAP me ligou, dizendo que entrou em contato com o CRC e que confirmou mesmo que a nota tinha sido a maior. Pô, eu fiquei muito feliz. Ficou muito feliz, né? Familiares, pô, legal. Passei primeiro, muito top. Orgulho da família. Foi muito legal. E Pedro, como é que você vê, cara, o futuro da carreira? Como você se enxerga daqui para frente? Quais são as perspectivas do futuro nessa área contábil aí para você, cara? Então, dentro do banco tem muita possibilidade de crescimento.
Aí eu estou estudando se ou eu viso o crescimento dentro do banco, se eu tento outro concurso, mas é uma área muito boa, contabilidade. Indico mesmo pro pessoal. Muito Lembrando que o banco público, né, Banestes, Caixa, Banco do Brasil, você tem que fazer também concurso. Então é mais uma prova aí pra você passar. Mais uma prova. Só que nessa de concurso, efetivamente, tem concorrência. Você tem que deixar a concorrência para trás. No CRC, você só tem que garantir o seu. Sim. Né? Mas muito legal que você seguiu, né, nessa área e hoje está aí bem posicionado, mesmo sendo bem novo. Você, Pedro, já tirou o seu registro do CRC? Tirei esse ano, em fevereiro. Como eu estava com cargo de analista no Scob, aí era exigido, né, Mas como eu já tinha feito a prova, estava passada, era só ir lá e tirar. Essa foi a parte fácil. E qual a importância você acha de tirar o registro do CRC, cara? Então, dentro da empresa, eu acho que é mais fiscalização. É mais uma proteção, né? Para o funcionário também. E para a própria empresa, né? Não ter nenhum contador que não é contador. Então, assim, você garante que a pessoa tem capacidade técnica, né, para exercer aquela função. Agora, como empresário, eu acho que acaba sendo ainda mais importante porque você assina, né? Todas as demonstrações, então é muito bacana. É um compromisso ético e profissional também, né? Às vezes você tirar o seu CRC também é um atestado técnico profissional, né? De mercado, inclusive, né? Então, assim, você atesta ali para a sociedade que é um profissional habilitado, um profissional capacitado, né? Você ter ali o seu registro no CRC. Acaba sendo um diferencial, né? Você pode até botar no currículo, porque muita gente reprova. Sim. Verdade. Também você andar com ele na carteira para dar de documento, né? Que é um documento oficial. Eu não ando com documento nenhum, só com a minha carteirinha do CRC. Que a minha é a física, né? Teve uma época que tava digital. Você tem a carteirinha física? É digital. É digital? É digital. Ah, que tristeza. Eles não estão entregando mais a física? Não, entrega, só que você tem que pagar uma taxazinha. Tá. Foi vai na digital. Entendi. Vale a pena, cara. Vale a pena. Você tem aquele cartãozinho. Inclusive a identidade. A identidade, você usa ele, eu apresento no aeroporto, né? Dá ali como identidade realmente pessoal, né? Documento pessoal ali com foto, etc. Entendeu? Então, assim, é realmente um documento que serve para... E sem contar também que serve como certificado digital, sabia? Tem aquele chipzinho, né? Não sei se você já viu. Tem um chipzinho na carteirinha. Você consegue instalar um certificado digital dentro dele. Já usei, inclusive, no meu. Eu não sei se são todas certificadoras que conseguem fazer, entendeu? Na época, eu acho que eu fiz o meu pela Fenacom, entendeu? E aí eu usei durante, eu acho que 3 anos, né? Que era o A3, ele funciona como A3. Nossa, e eu tenho a leitorazinha do cartão, porque um dia eu tive que comprar só porque um cliente tinha o certificado de cartão, né? Que não era o A1 ainda, mas não sabia. Interessante. Que bacana. Interessante. Eles têm convênios, né? Tem convênios. Você tendo a carteirinha, você tem alguns convênios, alguns benefícios. Desconto no primeiro ano. Descontos, tem convênio no SESC. Aí, assim, o SESC você tem... esses convênios no SESC você tem... desconto na hospedagem, desconto ali no lazer, tem o teatro, né, também, as atrações culturais que você consegue, as escolas, né, você consegue desconto nas escolas do SESC também, entendeu? Tem também desconto na escola do SESC. Então, assim, você vai matricular o filho, alguma coisa assim, você consegue desconto. Então, assim, os convênios, né, também plano de saúde, se eu não me engano, eu acho que tem plano de saúde e plano odontológico também do SESC, entendeu? Você consegue esses convênios. Enfim. Bom, Pedro, antes da gente encerrar, quais são as mensagens que você teria para os futuros candidatos à prova do CFC, cara? Então, se você tiver tempo, faça no 7º período, que aí você vai fazer tranquilo. Legal, Chegue cedo na hora da prova. Faça um planejamento, assim, de um mesinho. 1 horinha por dia é tranquilo, gente. Acho que dá para garantir 25 de boa mesmo. Pode fazer tranquilo. Tem muito material gratuito na internet. Muito. Né? Eu indico contabilidade facilitada. Eu estudei tudo por ele. Muito bom mesmo o material. E deu pra ir bem. Pô, eu acho bem legal, cara. Eu gostei aí dessa dica, tentar no 7º período, né? Porque assim, você ali tá fresquinho nas matérias, né? Às vezes as pessoas espera terminar, né? E aí às vezes perde alguma matéria do passado, e às vezes você tem a oportunidade
trocar ideia com o professor, né? Tirar ali talvez uma dúvida em alguma questão, tem ajuda técnica ali para fazer ainda durante o período que está cursando a faculdade. Eu acho bem interessante realmente tentar antes de terminar a faculdade, né? E aí tem gente que às vezes espera terminar a faculdade, aí não passa na primeira, aí já vai ficando, né, esquecendo dos assuntos que foi estudando ao longo do período, né? Então eu acho interessante mesmo realmente fazer aí durante o 7º período, que se você faz sem pressão, sim, né? Nossa, eu acho que é a melhor parte. E aí você tem ainda a oportunidade, se for não conseguir naquele momento, né, de tentar dentro ainda do período da faculdade, né? Exatamente. Bom, mas assim, se a pessoa não teve tempo para estudar, eu acho que se você pegar, ver bastante videoaula em questão de uma semana, você já consegue bem melhor ajuda, do que você iria, cara. Já dá para chegar nos 25, assim, fizer uma semana bem regradinha. Porque lembrando pro pessoal que o Pedro estudou 1 mês e meio e fez 44 pontos, mas você só precisa de 25, né? Então, esse preparatório é fundamental. Bom, queria então agradecer, viu, Pedro, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Como ex-professor ali, eu tô orgulhosa, né? E obrigada também, Bruno, pela condução aqui junto comigo. Muito obrigada ao nosso espaço aqui, que a gente está fazendo a gravação do CRC. Acho que o Bruno pode mencionar aí os nomes. E peço a todo mundo que se inscreva aqui no canal do CRC e siga o CRC Jovem ES no Instagram. Bom, é isso. Agradecer também ao Pedro, a Laís. Mais uma vez, parabéns, Pedro, aí pelo feito. Que dê tudo certo para você daqui para frente. Já tá dando, né? Já começou bem. A gente espera que também dê certo aí nas suas jornadas futuras. Agradecer aí também ao CRC, né? Que disponibilizou espaço para nossa gravação aqui no podcast, né? O estúdio aqui da Nexus também. E também deixar aí para vocês, né? A solicitação, se a gente estiver trazendo um conteúdo legal, né, que vocês se manifestem, reajam, deixem o seu like, escreva nos comentários possíveis temas que a gente pode trazer aqui no futuro. Siga nossas páginas no Instagram, o @siga_CRCES e o @CRC_JovemES, que é o Instagram do CRC Jovem, tá? Então, gente, se estiverem gostando, manifestem, deixem a sua sugestão. Agradecemos mais uma vez aí pela audiência de vocês. Esperamos nos ver nas próximas, beleza? Valeu!